Chegamos! Esse é mais um episódio do Outcast Podcast, um espaço para a gente ter inclusão, respeito, empatia e muita informação. Hoje a gente tem aqui uma pessoa maravilhosa que é o Caio Veiga. Ele é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduado em ABA e é professor de judô. E hoje veio aqui trazer bastante informação para nossas famílias. Caio, seja muito bem-vindo, é um prazer você estar aqui. Eu tenho certeza que esse programa vai ser de muita ajuda, de muita orientação. Obrigado. Caio, me conta aí um pouquinho como é que você parou na psicologia, isso já faz parte de você, me conta um pouquinho da sua história. Na realidade, a psicologia sempre foi um desejo. Em 2012 eu fiz o vestibular para psicologia, mas em contrapartida encontrei uma professora no meio do caminho, ela falou assim: meu filho, vem fazer história, depois você faz psicologia. Acabou que, por gostar muito de histórias, de humanas, né, sempre, eu decidi fazer a faculdade de História, concluí a faculdade de História, aí depois fiz uma especialização, aí depois de uns anos tentei Direito, mas sempre namorando a Psicologia. Eu estava no Direito ali, fiz 2 períodos, e olhando para a Psicologia, estava ali no celular olhando o texto de Psicologia. Então, chegou num ponto que eu falei assim, agora acho que meu pai me deserda, a família briga toda, que foi quando eu cheguei e falei assim, olha, eu não vou fazer mais Direito não, eu vou fazer Psicologia. Aí eu voltei para uma questão que era a base da minha vida, né? Aos 16 anos de idade eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada e TDAH. Isso gerou um impacto muito grande na minha vida, mas graças a Deus eu tive um acolhimento muito grande por parte da minha família, uma base muito grande. Fiz tratamento, faço tratamento, né, porque a gente vai se tratando a vida inteira. E a partir disso eu comecei uma busca incessante de começar a querer entender aquilo que eu vivia, porque o sofrimento psíquico é algo que é de cada um. Por mais que a gente tente, vou falar do meu, não, mas o meu ele tem uma importância para mim. Sim. A gente tem que validar o sofrimento do outro. Eu acho que o sofrimento do outro é aquilo que vai dar base para a gente continuar, mesmo esquecendo um pouco das nossas dores e voltando para buscar fazer alguma coisa pelo outro. Nunca ficar preso somente àquilo que eu vivo ou àquilo que eu sinto. Porque na realidade a gente precisa, às vezes, 90% das situações esquecer um pouco. Às vezes a gente até esquece da ansiedade, que o jeito que é ansioso ele lida muito com isso, esquece da ansiedade, fica mais calmo para que a gente consiga ter uma melhora de um paciente no quadro que a gente esteja trabalhando. Então eu acho que essa é a coisa mais interessante que a gente consegue ter em saúde mental, porque todo mundo busca na psicologia um refúgio e ninguém vai para a psicologia à toa. Acho que todo mundo tem ali uma dor. Sim. E essa dor, a pessoa ela não vai para tirar essa dor, ela vai justamente para validar ela, reconhecê-la e poder ajudar outras pessoas que também têm dores que podem ser maiores do que a dele. É verdade. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa a esse respeito, que geralmente as pessoas quando buscam ou psicologia ou se especializam em psiquiatria, alguma coisa, geralmente é uma dor interna, né, que vai levar a pessoa a isso. Mas você também trabalha com crianças. Exatamente. E como é que foi você trabalha com crianças autistas também, neurodivergentes? Exatamente. Como é que você caiu nisso? Você já pensou em, vou especializar nisso, ou foi abraçado? Porque a gente sabe que essa causa, ela às vezes não é a primeira escolha de ninguém, mas a gente acaba abraçado por ela porque, né, ela tem esse poder. Exatamente, você descreveu o que aconteceu. Na realidade, eu estava no 5º período de psicologia, né? E surgiu essa oportunidade do projeto ECOAR, né, que é um projeto fruto de emenda parlamentar do deputado Hugo Leal, e toda a estrutura que ele nos forneceu dentro da APAE de Itaperuna, nós conseguimos ter essa primeira oportunidade de entrar na APAE e fazer uma modalidade lá. Então assim, foi pensado no primeiro momento o judô. Por que não o judô? Porque na realidade
a gente não sabia o que ia fazer no início. As pessoas às vezes têm vergonha de falar isso, tá? A pessoa tem vergonha de falar assim, não, eu já cheguei lá, sabe, com tudo cronometrado. Não, a gente chegou lá, a gente não sabia o que ia fazer. Então, assim, com o apoio de toda a equipe, Projeto Ecoar, supervisores, até mesmo o nosso deputado, né, Hugo, foi muito importante para que a gente conseguisse estabelecer isso, porque na realidade a APAE é uma das instituições mais antigas que trabalham com crianças atípicas. Sim. E é uma instituição de extrema importância do município de Itaperuna, porque ela tem uma história muito bonita no município de Itaperuna. É uma história de devoção, né? Ali nós temos pessoas que foram se doando e hoje virou, né, uma associação que transcende. No Brasil hoje é algo de referência. A APAE de Itaperuna, ela é referência para qualquer trabalho. Os 3 anos que estive lá, estive muito bem assistido com todos eles, todos os profissionais exemplares. E aí o que aconteceu? Não era a minha intenção, mas direcionado, tendo essa oportunidade, como estudante de psicologia, eu falei, olha, vamos tentar. Tive uma grande entusiasta que também é muito responsável por isso, que é a professora Mariana Ramos. Mariana, um abraço. Mariana já esteve aqui com a gente. Pessoal, espero você aqui no podcast, no Outcast agora. Hein? Mariana, eu sou suspeito para falar, você sabe, né, Mariana? Mas acontece isso. A Mariana disse, olha, nós temos uma oportunidade de fazer uma terapia, uma intervenção consistente. Sim. E a gente já tinha visto, lido sobre algumas coisas. Então a gente começou a fazer uma experimentação. Como na ciência, a base da ciência é experimentar. Né? Se a gente vai fazer alguma coisa, vamos tentar desse jeito ou de outro. Vou te falar que deu certo de primeira? Não. É uma experiência. De primeira foi assim. Tinha dia que a gente saía mais frustrado. Tinha dia que a gente saía... Hoje deu certo. Aí no outro dia a gente voltava, deu tudo errado. Mas a gente aprendeu, toda a equipe que esteve, que compôs todo esse tempo, a gente aprendeu uma coisa. Quando a gente coloca eu falo aqui do autismo porque tem sido a nossa luta, né, a nossa guerra pela inclusão. Quando a gente coloca uma meta de estabelecer um processo de terapia onde muitos dizem que seria impossível para uma criança poder participar de uma atividade, você vê uma criança conseguindo, dentro do processo de adaptação, fazer, você vai querer lutar por aquilo com unhas e dentes. Porque ali você tem a maior satisfação profissional que o indivíduo pode ter, que é ver alguém que foi subjugado, que foi desacreditado socialmente, né? Mas que foi abraçado, está acolhido ali, porque na APAE a gente teve maior facilidade. Sim. Porque já tinha profissionais exímios ali que já prepararam toda a estrutura para toda a estrutura. Então, assim, o que colaborou muito para o desenvolvimento desse judô, que na realidade esse judô isso não é uma descoberta. Sim. O meu mestre, CC Vanderlei, né, o mestre Vanderlei Cordeiro, que é o precursor do judô e jiu-jitsu Itaperuna, ele já fazia e já fez isso há muito tempo atrás, com esse olhar, entendeu? Sempre voltado. Então ele também foi um cara que sempre, qualquer um que chegasse na academia dele, ele estava abraçando, né, e pegando a pessoa, dependendo da dificuldade, ele fazia essa adaptação. Então muito do que a gente foi fazendo foi justamente pegando conhecimentos que a gente tinha e somando com questões científicas. Agora, o que eu vi sempre o meu mestre Vanderlei fazer, eu fui trazendo também. Sim. E foi o primeiro conselho que ele me deu em relação a tudo foi: vamos começar a trabalhar no chão. Eu lembro que ele me deu esse conselho numa quinta ou numa sexta-feira, por telefone. E foi o que deu o tom, porque do chão a gente conseguiu desenvolver o negócio de uma forma absurda. E não só autistas, né? A APAE atende pessoas com síndrome de Down, diversos portadores de
de deficiência, portadores não, até, desculpe pela palavra, né? Pessoas com deficiência, porque ninguém porta uma deficiência. Sim, a pessoa porta uma arma, né? Isso. E eu acho que essa correção é necessária. Até foi um ato falho de propósito, porque a gente precisa corrigir isso. Sim, porque quando a gente fala pessoa portadora de deficiência, não, pessoa com deficiência. Hoje a gente já tem isso mais afunilado, porque fugimos dessa linha do capacitismo, fugimos dessa linha, porque nós precisamos incluir. Precisamos incluir, dar um nome que tem que ser dado. Mas o mais importante é que o Sensei Vanderlei sempre estava ali no telefone que precisasse. E a professora Mariana Ramos sempre estava no WhatsApp, no telefone, em sala de aula, numa sala ou outra, e deu a ideia da caixa sensorial, que foi o primeiro momento com os autistas. Como é que funcionava isso? Essa caixa sensorial ela tinha vários estímulos. Só que aí a gente começou a escolher 3 estímulos. Os primeiros 3 estímulos que nós usamos foram estímulos que já tinha na própria PAI, que foi justamente uma bola, um cone e uma argola. Provando que com uma bola, um cone e uma argola, você consegue desenvolver motricidade global e motricidade fina em qualquer criança. Isso os pais podem fazer em casa. Hoje um pai que tem seu filho autista, tem seu filho com qualquer outro tipo de deficiência, você pode, deve, porque não é um processo só, a terapia ela não ocorre só na PAI, ou seja, na instituição que a pessoa estiver. Né? Ela é contínua. Ela não pode ser uma coisa isolada. Sim. A gente precisa ter essa dimensão do processo de tratamento. E a pessoa fala, mas é importante falar isso? É de extrema importância. Porque na realidade é uma coisa tão simples de comprar. A gente chega no 99, compra uma bolinha, compra um cone, aquele conezinho pequeno, e compra uma argola. Foram os 3 estímulos que nós usamos de início. E com a dica do Sensei Vanderlei, ajudou no solo, para evitar impacto, para não ter risco de ninguém machucar. Rapidamente, a gente começou a perceber que o desenvolvimento foi indo de tal forma que algumas crianças a gente trabalhava de uma forma, outras de outra. Então, como eram turmas, basicamente, que a PAI já tinha todo esse cuidado de criar turmas onde já vinha direcionada a demanda, a gente conseguia adaptar de uma forma muito mais assertiva. E a assertividade dentro da psicologia ou dentro de qualquer ciência que trabalha com crianças neurodivergentes, ela é a palavra de ordem. Né? Nós precisamos ter assertividade no que a gente está fazendo. A gente não pode fazer uma coisa deliberadamente porque acredita naquilo ou teimar naquilo. É o que eu falo. O judô ele pode ser praticado, tem que ter, e isso sempre foi cobrado, o judô tem que ser praticado tratando de 40 milímetros. Por quê? Porque mesmo a criança, qualquer pessoa que estiver fazendo, se ele cair, ele não vai se machucar. A ideia é ensinar, a primeira parte do judô que a gente ensina são os kemis. E os ukemis é justamente ensinar a não bater a cabeça no chão. Então assim, como a gente, toda aula a gente reforçava isso, e as pessoas, eu falo que isso é uma tradição muito, talvez, do Ocidente. Mas o oriental, por causa do judô, ele tem muito esse hábito de ficar assim, repetindo. Todo treino ele faz tudo que tem que fazer e adiciona uma coisa. Faz tudo que tem que fazer e adiciona uma coisa. Isso ajudou muito no processo de implementação e de difusão disso, porque foi a primeira PAI no estado do Rio aí, a ter esse judô inclusivo, né? A gente tem relatado e documentado isso em artigo científico, nesse livro aqui, que é um compêndio de livro de artigos de vários profissionais que trabalharam questões sociais também, que é uma coisa muito importante no Brasil que a gente vive, e tudo isso financiado diretamente pelo governo federal, dando subsídio para a gente, de todas as formas, uma assessoria muito boa. Todas as instituições colaboraram muito para que isso acontecesse. Então hoje isso virou realidade, né? A gente tem lá, queria mandar até um abraço para a Viviane, para a Dani, que estão lá na PAI trabalhando, fazendo acontecer, porque realmente é isso. Eu acho que a gente não deve querer ser egoísta. A gente tem que ir nos lugares, estar nos lugares, deixar nossa marca e depois ver que outras pessoas têm outros olhares, e o olhar dessas pessoas
também vai transformar aquela prática. Porque quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente para de enxergar pequenos detalhes. É verdade. Perde a noção do todo. Exatamente. Né? Então a gente precisa mudar. Tanto é que do judô, da questão do autismo e judô, a gente foi para o autismo e inclusão. Porque se você fica autismo e judô, eu vou começar a perder o foco daquilo que eu estou. Eu não vou começar a achar problema. E se eu começo a não achar problema, eu não acho solução. Não acho solução. Ao mesmo tempo, então a gente acaba ficando muito perdido naquilo que a gente começa a construir em cima do que já está pronto. Então assim, está pronto? Não. Tem muita coisa para a gente construir ainda. Por isso que é uma busca incessante, muito voltado agora, né? Eu, depois da minha formação, me voltei para o autismo, no sentido de que compreender o espectro é o maior desafio. Porque as pessoas falam, não, ele é autista leve. E essa é uma fala recorrente. A gente vê, não, ele é autista leve, né? Mas assim, o autismo não é leve. Não é. Quando a gente lida com as mães, aqui em Itaperuna a gente tem uma associação, né, de pais, de pessoas atípicas, e a gente vê o relato dessas mães e a gente se alimenta disso. O profissional precisa se alimentar disso porque, na realidade, quem vive isso todo dia são os pais e as mães, né? O profissional tem que mediar essa relação, mas assim, saber respeitar esse lugar também, assim como os pais têm que respeitar esse lugar do profissional, tem que coexistir nessa atmosfera. Sim. Que na realidade não vamos tentar tapar o sol com a peneira. A gente vive num país ainda onde a gente tem leis. O autismo, por exemplo, as pessoas perguntavam, o autismo é uma doença? Até a gente colocar que é uma condição neurobiológica, a classificação do autismo lá no DSM-5, no CID, é uma condição neurobiológica. Ou seja, você nasce com aquilo. Sim. E você vai morrer com aquilo. A gente fala muito do papel da escola, da família, das terapias. Como que você enxerga hoje essa... Eu sei que a gente está engatinhando ainda, da falta muito ainda, mas como você enxerga a inclusão, que hoje é apregoada aí, aquela inclusão, nós somos uma escola inclusiva, nós somos um clube inclusivo, como é que você enxerga isso? É uma inclusão real ou é só uma inserção daquelas pessoas ali, sem nenhum preparo, sem nada? Então, um grande problema que a gente tem visto foi o problema que até levantei com a psicóloga, que foi minha parceira nessa pesquisa, Ana Helena, um abraço para você, que nós fizemos um trabalho justamente questionando isso. Por quê? A inclusão de estatística, ela existe. Inclusão de estatística, a gente olha lá no marco, olha, nós temos na rede, vamos dar um exemplo de qualquer rede, nós temos na rede 500 autistas, temos 500 mediadores. Estamos atendendo a inclusão estatística. A gente tem ali a estatística, um mediador por criança, que tudo bem, a estatística está atendida. Agora, como está sendo confeccionado o PEI? Como está sendo aplicado isso? Exatamente. Esses são os maiores questionamentos dentro da rede, e a gente fala da rede pública, porque é onde a gente vê, porque assim, na rede privada, existe um controle maior disso. A gente tem observado um controle maior, principalmente nas escolas, talvez um cuidado maior. Mas a gente fala da rede pública porque rede pública pressupõe que quando a gente tem uma lei que faz a equiparação a um transtorno, porque para o autista lograr direitos, tivemos que ter a Lei Berenice Piana para que ele lograsse o êxito de ter equiparação a um transtorno. Sim. Para conseguir, e hoje assim, foi até aquela questão que quase foi votada no Congresso, foi uma discussão muito grande de vamos tirar aquilo que julgamos leve. Mas o legislador, ele representa a população. Sim. E a população, na realidade, não é mais aquela população que está ali alienada totalmente. A população hoje está voltada para uma questão social, que é o autismo. O autismo virou uma questão social. Então, ponto. Nós temos uma questão social. É um problema social? Depende de quem está olhando para aquilo. Por quê? É o que a gente estava falando. Essa inclusão de estatística está ocorrendo? De estatística eu tenho certeza que está ocorrendo, porque por lei é obrigado. Sim. Se não vai ao Ministério Público,
denuncie e tal. Agora, de fato, como que está a confecção desses PEIs? Como que está essa análise individual? A gente está tendo aí uma avaliação, conseguindo ter essa troca do terapeuta acessar a escola, né? A lei de 2019 que obriga assistente social, cada unidade escolar tem um assistente social, um psicólogo, está sendo cumprida? Então, assim, é uma briga muito grande. Então, assim, dizer que a inclusão é a pauta. Sim. Nós estamos aqui, a gente já viu aqui no Outcast, assim, vários profissionais falando disso. É a nossa pauta aqui. A gente sempre vai vir para cá para discutir isso. Agora, a forma como a gente está olhando a inclusão é a variável dessa pauta. Sim. Então, assim, a gente vê que a sociedade, né, as mães conseguiram se organizar e fazer um movimento, as mães e pais, quando eu falo mães aqui, eu abarco a família inteira, mas porque, assim, eu digo, por exemplo, de mãe, né? Porque elas ficam mais ativas, né? Porque a mãe, ela é aquela coisa não, a mãe é um ser mágico, um ser de Deus, né? Deus fez as mães assim para cuidar. Então, no caso do autismo, as mães são assim, às vezes a gente lida e a gente vê como elas se dedicam. São incansáveis. Aquele filho, elas enfrentam uma guerra por dia, elas já acordam às vezes assim, naquela luta, mas elas estão ali todo dia dispostas a lutar. Às vezes, nem sempre, mas estão armadas ali para lutar. E é isso que a gente precisa, porque quando existe uma questão de organização da sociedade civil, a gente consegue fazer movimento, como já está conseguindo fazer. Sim. Então, a partir desse movimento, a gente vai começar a decolar. Agora, se todo mundo fechar os olhos para essa questão, e todo mundo falar assim, olha, não vamos trabalhar, não vamos tocar mais nesse assunto, porque como você falou, a inclusão de estatística está sendo cumprida, mas a inclusão real mesmo, a capacitação de profissionais para estar atendendo essas crianças, em qualquer esfera, não só na educação, mas em outros setores também, ainda não está acontecendo. Mas assim, como você disse, tem um movimento de uma sociedade civil, essa busca incansável das mães, e a gente assim, sabe que tem grande chance disso, né, acontecer. Mas é uma luta, não é? De fato, assim, a gente, na verdade, eu não posso dizer com lugar de fala. Sim. Eu digo como um profissional que acompanha Sim. a vida dessas mães, de Ministério Público, de ter que entrar com ações em plano de saúde que não quer cumprir, e de fato, assim, já houve até a tentativa de levar o autismo para o campo da doença para isentar grande parte das terapias. Então, a gente precisa tornar muito claro as coisas. Sim. E sempre baseado na ciência, porque a ciência, ela nos dá uma oportunidade de ver o problema e nem sempre solucionar, mas dar uma resposta para minimizar. Porque a ideia de solucionar problema é um negócio muito superior. Eu acho que o cara que chega e fala assim, eu vou solucionar o problema do autismo hoje, eu acho que esse aí tem muita coragem. Porque não adianta eu vender uma coisa que não vai ser feita. O judô foi construído dessa forma, vai conseguir ser aplicado dessa forma em todos os lugares, mesmo com apoio do governo federal, mesmo com apoio de deputados engajados nessa luta, como o deputado Guleal, como todo o ECOAR, nós vamos ter isso. Mas até que ponto, né? Uma dorinha, né, vai trazer todo esse processo. É verdade. Isso tem que ser uma luta de todos, tanto é que foi derrubado isso em plenário, né, foi uma luta, e assim, é muito importante que a gente tenha representantes também que sejam pais e mães atípicos na política local. Eu acredito que isso seja uma demanda urgente, tá? Porque quem melhor para legislar sobre um tema? Hoje a gente fala de autismo, a gente está falando de autismo aqui, mas a gente tem que falar de todos, porque às vezes eu passo por uma mãe e ela fala, pô, meu filho está num outro transtorno, mas eu não vejo vocês falando tanto disso. Eu falo, mas assim, então, por que o autismo pegou essa gama toda? Porque houve
houve uma mobilização, principalmente das mães, né, no meio de pandemia, no meio disso, de ir para a guerra. Então, assim, não é que essas mães não foram, mas assim, acaba que a luta, né, ela foi para um lado, mais para um lado. Mas assim, aqui a gente está procurando a inclusão de todos. Sim. Da criança que tem TOD, que tem TDAH, que tem qualquer neurodivergência, nós estamos procurando solucionar dentro daquilo que a gente tem. Entendi. Com base científica. Porque hoje a pessoa fala assim, mas a gente trabalha com ABA. Perfeito, trabalhamos com ABA. O ABA, ele inclui avaliação de estatística. Nós precisamos avaliar, né, os gráficos, níveis de comportamento, alterações, se a gente quer mudar, alterar um comportamento, e como esses comportamentos estão impactando na vida dessa criança, desse adolescente e desse adulto, porque a gente precisa falar do autismo de forma geral. A gente não pode falar do autismo só da criança, porque o precoce a gente já está muito em cima. Agora, esses do precoce estão virando adolescentes, daqui a pouco serão adultos. E a nossa preocupação, né, é como isso vai se dar. Entendi. Porque quando chegar lá na frente. Então, Caio, você é pós-graduado em ABA. Conta um pouquinho pra gente o que é o ABA. Então, a análise do comportamento aplicado é uma vertente da própria psicologia. E o que consiste o ABA? O ABA, ele tem uma função de mapear, primeira coisa, são os comportamentos, que a gente trabalha com comportamentos disfuncionais, e tentar fazer uma adequação para estímulos de novos comportamentos. Bom, isso se dá de uma forma onde a gente trabalha dentro das contingências. O que é uma contingência? Quando você pega uma criança autista e leva ela para um ambiente, vai existir vários estímulos e reforçadores para essa criança ali. E o que acontece? A gente, quando vai mudar de ambiente com uma criança, que a gente tem uma rotina, a gente às vezes precisa preparar a criança para essa mudança de ambiente. Hoje a gente já consegue fazer, por exemplo, mostrar a criança, fazer um quadrinho e mostrar a criança, olha, nós vamos para esse lugar. Porque essas contingências elas vão reforçar e vão mudar o comportamento dela, possivelmente gerando um processo de desregulação ali. Então, a análise do comportamento ela vem justamente para minimizar, e aí o ABA hoje é o que nós temos de ciência, porque na verdade o ABA não é uma vertente, é uma ciência. E o ABA ele vai trabalhar e vai categorizar isso em estatística, e nós vamos trabalhando em cima disso. Óbvio que o ABA ganhou algumas vertentes, por ser uma ciência, né? Ele ganha algumas interpretações. Coisas que concordamos e coisas que discordamos no ABA, mas sempre seguindo aquilo. Do mesmo jeito que a gente faz psicologia, a gente concorda e discorda. O ABA ela é uma ferramenta hoje para análise do comportamento para o psicólogo, né? Porque a maioria dos profissionais, óbvio, a gente tem muitos profissionais especializados em ABA, que também nos ajudam dentro de uma equipe multidisciplinar. Só que assim, a primazia do ABA é de psicologia. Eu vou puxar a sardinha do meu lado nesse questão, porque é análise do comportamento. Sim. Quem analisa comportamento? Psicólogos. E assim, por mais que outros vão estar ali ajudando, né? A psicologia tem essa coisa, porque isso surge com Skinner, vem com Pavlov, são vertentes que foram criadas e isso nasce na psicologia. Nós temos muito forte o ABA, a origem do ABA nos Estados Unidos, né? E isso foi tendo uma evolução, né? Chegou aqui no Brasil, tem chegado, a gente tem cada vez estudado mais como que a gente pode inferir e mudar o ABA de uma forma menos mecânica. Porque também, assim, somos muito criticados, nós que adotamos o ABA às vezes, somos criticados por profissionais que adotam outras práticas, de robotizarmos as crianças. E aí a gente fala justamente disso. Olha, quando a gente analisa o comportamento de uma criança que tem um nível de suporte 3, essa criança naturalmente, quando ela desregular, ela vai se perder um pouco daquela lógica. Se eu não utilizar a análise do comportamento, eu não vou conseguir mapear a reação que eu vou esboçar quando ela sofrer um processo de desregulação. Então, assim, nós
criamos uma previsibilidade que todo autista precisa ter previsibilidade. Nós, às vezes, que não somos autistas, sofremos com isso, mas o autista precisa ter rotina e precisa ter previsibilidade no que ele vai fazer. Porque isso, a ausência disso causa um sofrimento tão grande nele que ele desregula. E aí, quando a gente cria essa rotina e mostra ele, nós vamos trocar de ambiente. Do mesmo jeito quando começou na questão do judô, olha, nós vamos colocar o kimono. Alguns aceitaram? Sim. Outros? Não. Mas dá para fazer. O kimono não é o principal. Entendi. É fazer atividade. Então, a ciência ABA, ela tem essa função e cumpre muito bem essa função. Até hoje, assim, é o que nós temos. Tem diferença entre ela e a teoria TCC, né? Que é Na verdade, ela está junto com o TCC. Junto com o TCC, não há diferença. Na verdade, o que acontece? A terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha justamente com essa questão de ir ao indivíduo dentro da rotina dele e ver o que aquilo ali está atrapalhando a vida dele. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha tanto o comportamento quanto o impacto desse comportamento na vida do indivíduo. Óbvio que ele não está reduzido somente a isso, porque muita gente, às vezes algumas pessoas criticam isso, mas a TCC, ela tem uma função que hoje ela continua se abrindo. Esses dias mesmo eu tive contato com uma nova vertente, que é a terapia de aceitação e compromisso, que ela já flexibiliza muito mais isso. Como que a gente lida com os pensamentos disfuncionais, como que a gente lida com as nossas rotinas, com angústia, porque a gente usa na terapia cognitivo-comportamental algumas ferramentas. A gente passa o que a gente chama de dever de casa, registro de pensamento disfuncional, uma coisa que eu gosto de usar na primeira sessão, nas primeiras sessões, que é justamente o quê? O cara colocar a hora, o pensamento que está angustiando ele, para a gente mapear esse. E aí está muito ligado à questão comportamental. Então, assim, a TCC, ela está muito ligada ao ABA. Então, assim, não foge muito o padrão. Só que, assim, o ABA, ele está muito mais voltado para o comportamento. Entendeu? O ABA, então, assim, elas caminham muito bem juntas. É porque a gente vê também, o ABA, por exemplo, você fez uma pós em ABA, mas na internet a gente vê todo o tempo oferecendo esses cursos de ABA. A gente sabe que são cursos livres e que não são direcionados para terapeutas, às vezes mães ou professores. Sim. Você acha que isso é válido ou é uma explosão de não é confiável? Olha, hoje a gente tem um nível de aplicador ABA. Não, então assim, você pode se inscrever, tem assim, cursos recomendados. Óbvio que também tem cursos que a gente não recomenda, né? A gente olha na base teórica. Agora, a maioria dos pais é recomendado que os pais realmente façam. Muitos pais que eu conheço, atípicos, eles fazem o curso de ABA, não para aplicar nos seus filhos, mas para ter o conhecimento mesmo, até do que o terapeuta vai trabalhar com o filho. E eu acho interessante fazer. Agora, no nível que a gente vê de difusão, de qualquer pessoa falar, ou seja, o aplicador ABA, existe uma diferença do aplicador ABA, né? Porque o aplicador ABA, ele tem um supervisor. E óbvio que está dedicado dentro da área de comportamento. Eu tenho uma especialização, eu não sou nem aplicador ABA, nem supervisor. Então, a diferença é a seguinte: o aplicador ABA, ele aplica, o supervisor vai supervisionar ali o que precisa mudar dentro daquela aplicação dos protocolos, e ali eles vão estabelecer uma relação. No caso da especialização em ABA, eu especializei em ABA para entender como a ciência ABA impacta na realidade do autismo, olhando a terapia ABA como uma ferramenta. Porque, enquanto psicólogo, eu jamais posso lançar a mão da psicologia para olhar só meramente o ABA, porque a psicologia detém, na verdade, é uma relação muito íntima. Então, assim, a psicologia ela é a primeira. Então, o ABA não seria, por exemplo, uma pessoa faz um curso desse, não tem formação em psicologia, é uma educadora e começa a atender. Existe um órgão fiscalizador para isso? Como você falou, tem um aplicador de ABA e ele tem o supervisor.
Isso é feito, precisa de ter um registro? Existe alguma coisa que possa garantir que esse programa esteja sendo aplicado corretamente? Olha, quando eu vou ser muito sincero, por profissionais regidos por conselhos, como, né, profissionais de fisioterapia, que tem o CREFITO, né, profissionais de psicologia, que tem o CRP, né, profissionais de fonoaudiologia, a gente tem ali um conselho que regula. Então, assim, é diferente. Agora, quando você está numa clínica que tem um aplicador, aí vai caber à clínica a responsabilidade aí de fiscalizar isso. Agora, que pode ocorrer isso de forma indiscriminada? Pode. Agora, é aquele negócio. A gente precisa estar fiscalizando. Juntamente aos conselhos. Porque quando você tem um problema com um profissional, você tem que poder ir a um conselho e formalmente, no caso, fazer uma representação contra ele. Agora, quando você não tem ninguém que rege ele, você tem que partir para a lei civil, para a lei penal. Não, e fora que é um risco, se você está criando ali uma situação, um programa para ajudar uma pessoa que já tem assim, os seus quesitos ali para poder conseguir ter uma vida plena, então, assim, não pode ser qualquer pessoa. Então, a responsabilidade desse profissional não só de chegar, né, e fazer o trabalho, mas para a família que está recebendo isso, que está custeando. Exatamente. Então, assim, não há nenhuma legislação, né? Olha, hoje a gente está pecando em relação a isso, porque os conselhos, eles, na verdade, eles só podem cumprir. Conselhos são autarquias. Sim. Eles só podem fiscalizar quem está dentro do conselho. Eu estou hoje no CRP, no Conselho Federal, no CFP, Conselho Federal de Psicologia. A senhora está tendo um atendimento acerca de mim, tem uma reclamação, a senhora vai chegar formalmente ao Conselho Regional ou ao Conselho Federal e vai fazer uma representação. Ou seja, a senhora tem a segurança de que essa autarquia vai tomar uma medida em relação a mim. Agora, quando a gente faz isso sem ter uma fiscalização de uma autarquia, é muito complicado. É bem complicado. Porque não é só o estudar. A gente precisa poder ter alguém para fiscalizar isso aí. Exatamente. Porque se não fiscalizar, vira uma coisa indiscriminada e qualquer pessoa vai querer fazer. Porque fica uma coisa, né, livre. Então, se qualquer pessoa, eu abro uma sala e vou atender. Até que ponto isso aí está sendo fiscalizado? Infelizmente, os conselhos eles não têm esse poder e nem podem. Você não pode chegar e responsabilizar civilmente uma pessoa que não está no conselho. Então, assim, isso é um grande problema que a gente está tendo. Então, assim, procurem profissionais, mas antes procurem o registro desse profissional. Sim. Procurem ver se esse profissional está vinculado a alguma associação, porque hoje mesmo tem uma associação brasileira de autismo, e às vezes o profissional está vinculado lá, então ela vai reger. Né? Então, a gente precisa ter minimamente o registro, o carimbo desse profissional. Sim. Porque até se ele for fazer um documento, um atestado, um laudo, o que ele for fazer, tem que ter ali o registro dele. Porque ele tanto para ser responsabilizado quanto para ser resguardado, ele precisa estar registrado. Exatamente. E isso tem sido um grande problema em relação aos conselhos. E não é assim, se a gente for falar assim, o problema do conselho. Não somente, na verdade é que muita gente acaba querendo pegar uma coisa que não tem ali uma formação para fazer, e aí faz errado e acaba puxando quem está fazendo certo para o errado. E isso é uma coisa que a gente precisa também rever. E aí vai assim, um recado para as pessoas, procurem profissionais que estejam sendo fiscalizados por órgãos, por autarquias competentes, que você possa formalizar ou que você realmente ali tenha uma segurança no atendimento do seu filho, da sua filha, né? Ou de até no seu próprio atendimento, porque é uma necessidade. E esse livro aqui? Vamos falar um pouquinho, a sua pesquisa? Então, esse livro aqui é a coisa que eu digo que assim, uma das coisas mais importantes que nós conquistamos aí nesse tempo. Extensão Esporte e Cultura, na verdade, ele é um livro feito pelo Projeto EcoAr. Nele se escreveram vários
diretores e pessoas que pertencem ao Projeto Ecoar. E o que nós procuramos fazer aqui? Através da Unirio, que é a universidade que é mantenedora dos recursos, através da Unirio a gente procurou cada um dos núcleos produzir alguma coisa em relação ao trabalho que está sendo feito. Porque na realidade nós temos um compromisso quando a gente tem arrecadação de imposto. Como a forma da gente devolver o imposto para a sociedade? É produzindo pesquisa, é produzindo algo palpável para que a pessoa possa aplicar na sua vida. Ou seja, como o Projeto Ecoar tem feito de forma maravilhosa, indo nas comunidades, trazendo inclusão para crianças que poderiam ir para outros caminhos, né, caminhos de violência, de tráfico. Então, assim, tirando essas crianças desse caminho, e o Projeto Ecoar ele é referência nacional. Ele só funciona no estado do Rio de Janeiro, mas ele é referência nacional. Ele é um exemplo. O Projeto Ecoar é um exemplo. Nós precisamos assim ter a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente fala, porque assim é um projeto que pegou a gente e toda essa construção foi fruto de uma emenda parlamentar do deputado Hugo Leal. A gente agradece muito ao deputado Hugo Leal, agradeço muito a toda a equipe do Projeto Ecoar, que continua incessante nesse trabalho de levar inclusão social, né? E como foi o nosso caso aqui, transcender esse processo de inclusão social, ir para o fato da gente lidar com pessoas com deficiência e dar dignidade humanizada. Porque o Projeto Ecoar, ele disponibiliza todo o material. Na verdade, nenhuma instituição tem custo zero. O Ecoar ele é financiado pelo governo federal, as emendas do deputado Guilherme são direcionadas para lá e elas são geridas, esses fundos. Então, assim, ocorre com a máxima lisura e tá aí eu comecei nesse projeto, mas esse projeto ele tem meu coração. Eu até quero cumprimentar a minha eterna supervisora, porque é supervisora assim e mãe, Dona Leise, que é de Miracema, é uma pessoa que faz um trabalho muito importante, supervisora regional dos núcleos aqui do interior. É uma pessoa que faz um trabalho muito sério, muito importante, né? Quero cumprimentar também o Marcelo, que é o nosso diretor-geral do Projeto Ecoar, Dudu Dantas, que também é o nosso embaixador. São muitas pessoas. Na realidade, se a gente for agradecer a todo mundo aqui, eu ficaria horas, porque é uma equipe que tem um compromisso muito grande social. Então esse livro aqui, na realidade, ele é a construção de um trabalho. Porque existem projetos, assim, de vez ou outra a gente vê projeto, fulano tal fez um projeto, mas desse projeto que sai, a gente precisa tirar um resultado do projeto. Sim. E a ideia de tirar um resultado palpável, acessível, onde as pessoas vão poder olhar, estudar e, com base nele, aplicar de outra forma em outros projetos, é a melhor forma. Isso a gente está devolvendo os impostos. Sim, que são recolhidos diariamente, não são poucos no nosso país. Então a gente precisa de alguma forma devolver isso para a sociedade. Então assim, o Ecoar hoje é referência em devolver isso aí com muita qualidade. Muito bom mesmo. Caio, a gente está chegando no final, mas antes eu quero falar do nosso patrocinador, que é a Criarte, que fez essa camisa maravilhosa que eu estou usando hoje. Essa camisa é a camisa do nosso programa, tá? Que é o nosso lema aqui, ó. Informação, inclusão, respeito e empatia. Aí aqui atrás tem a nossa logomarca. A Criarte, ela é especialista em fazer camisetas promocionais, uniformes, e ela que está patrocinando o nosso espaço aqui, nosso lugar de acolhimento, porque aqui a gente acolhe as histórias e a gente tenta transformar para que mais pessoas se beneficiem disso. Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom a gente saber, conhecer os projetos, conhecer o seu trabalho e falar de coisas assim, de questões que às vezes a gente tinha dúvida. E eu queria saber se você tem alguma rede social, como é que a gente te encontra? Então, no Instagram lá, podem procurar, né, psicólogo Caio Veiga.
Psicólogo Caio Verde. No Instagram lá, e vocês vão achar. Lá tem um pouco do meu trabalho e tem um pouco agora dessa nova jornada enquanto psicólogo, né? Que ainda é recente, mas é uma jornada que a gente está aí sempre à disposição. Não só à disposição assim, dos nossos pacientes, mas da sociedade. Sim. Porque no nosso juramento de psicologia, nós juramos defender, né, os direitos e também preservar aí, o direito à saúde mental, a todo indivíduo ter um tratamento humano, humanizado, né, dentro da vida. Que esses momentos que a gente vai tendo. Verdade. Caio, gostaria de pedir a você para deixar uma mensagem, né, alguma coisa que você queira compartilhar com as pessoas que nos seguem. Então, falando de autismo, né, e tudo, existem limites, mas ninguém é limitado. Essa, na verdade, tem sido o meu lema desde quando eu comecei a trabalhar com autismo. Então, eu acredito nisso e eu tenho feito isso desde quando aprendi. Então, assim, todos nós temos limites, mas não somos pessoas limitadas. Nós podemos sim, e acredite, se alguém falar que um autista não pode, a gente vai conseguir provar que ele vai conseguir fazer. Isso aí. Nós ficamos por aqui com essa entrevista maravilhosa. E para você que já curte esse tipo de conteúdo, acesse o nosso canal, curta, marque lá o nosso sininho de notificações para você estar sempre por dentro das coisas que a gente está conversando aqui. Compartilhe com os amigos para que o algoritmo ele saiba que você gostou e possa mostrar para mais gente. Nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, e o nosso portal, que é o www.outcast.com.br. Até a próxima!